Vandick já está pronto aqui, agora sim vamos ouvi-lo em alto e bom som. Vandick, mais uma vez, muito bom dia, seja bem-vindo, sempre um prazer tê-lo aqui. Vandick, vamos lá, começando essa situação do petróleo aí, conta pra gente a sua percepção, por gentileza. Bom, Felipe, isso já foi dito, redito, e a gente sabia que ia acontecer esse corte de produção. Foi anunciado pela OPEP, liderada pela Arábia Saudita, e teve um segmento que era não esperado, que a Rússia, que é altamente dependente do petróleo, tem uma situação complicada com os embargos impostos em função da guerra na Ucrânia, também resolveu cortar produção. É uma espécie de eu me mato, mas eu mato muita gente junto comigo. É o homem-bomba, né? E isso está impactando de maneira negativa para o resto do mundo, positiva para os produtores de petróleo, inclusive para o Brasil. Para o Brasil, o Brasil é o maior produtor de petróleo das Américas hoje e um dos maiores produtores, entre um dos 10 maiores produtores do mundo. Então isso é importante para a Petrobras, isso é importante para os dividendos da Petrobras, isso é bom para o governo. A preocupação que eu vejo é que vai apertar a condição de política monetária, que significa que nós teremos taxas de juros nos Estados Unidos, na União Europeia e, por conseguinte, no Brasil, mais elevadas por mais tempo, porque qualquer tipo de impacto positivo do petróleo impacta toda uma cadeia produtiva, né? Todo tipo de transporte de carga no Brasil, seja lá o que for, é feito principalmente pelo modal rodoviário e que tem a ver com diesel, e isso vai impactar. Cabe ao governo, cabe a situação, é uma situação sui generis do nosso governo, porque ele controla a Petrobras, a questão da precificação. Eu vou falar para vocês, eu acho que eu não sou uma pessoa tão burra assim, mas eu não consigo até agora entender o modelo de precificação da Petrobras. E eu vejo que o próprio presidente, o CEO da Petrobras, Jean Paul Prats, ele também não entende como é o modelo de precificação. A gente só sabe que ele não é o modelo de preços internacionais, né? A paridade de preços internacionais de uma commodity que existe o conceito de um preço único. Petróleo é petróleo que é petróleo. Então, se a gente não cobra o valor internacional, a gente está perdendo oportunidade de ganhar dinheiro via, inclusive o governo, via os dividendos da Petrobras e a precificação, o aumento da valoração da empresa. Questão que me preocupa, de novo, política monetária, austeridade. Nós não vamos ter um espaço mais curto como se precificava no mercado mundial de taxas de juro menor nos Estados Unidos e na Europa. Principalmente nos Estados Unidos, que é a economia que dita a condição econômica do mundo. Isso não é bom para ninguém, né? Porque a inflação é, de fato, a pior coisa que pode acontecer para uma economia, impacta de maneira mais contundente quem depende do salário. Pessoas menos favorecidas perdem mais, porque é uma espécie de imposto em cima daquilo. Então, com a taxa de juros elevada, a gente tende a ver um arrefecimento da economia global. Países como os membros da União Europeia, liderados pela Alemanha, devem entrar em recessão. A Alemanha já está em recessão, terceiro mês consecutivo de queda na produção industrial. Aliás, a condição da Alemanha é tão séria que até hoje ela não voltou ao nível de produção industrial pré-pandemia. Então, nós estamos falando que taxa de juros elevada realmente impacta, inclusive, todo o processo de demanda pelos produtos manufaturados, produtos de alta tecnologia, alto valor agregado, bens duráveis na Alemanha que caíram precipiciamente. Então, essa é a situação que a gente vê. Ô Vandick, mas no cenário internacional, e a gente discute bastante isso, essa questão inflacionária e a dificuldade da gente ter uma visão um pouco mais clara do que vai conseguiu trazer lá dos 9, dos 8 para 3 e pouco, 4, quando chega, é para chegar em 2%, aí tem toda essa reviravolta e tudo mais. Isso impacta a decisão da política monetária por lá e está impactando as bolsas, né? Essa questão, a gente ainda pode ver ainda mais correções ao longo dos próximos tempos por conta desse cenário incerto? Certamente. Felipe, nós temos uma condição complicada em bolsa, porque a renda fixa, inclusive a renda fixa global, né? A renda fixa, não só no Brasil, ela começa a ser muito atraente. Isso esvazia os interesses por ativos, ainda mais ativos que têm mostrado um certo nível
de volatilidade além da volatilidade média em função de questões internacionais, questões geopolíticas. Vemos hoje a situação com a Apple, começando ontem, né? Isso é uma condição geopolítica, né? São situações meio espúrias, a gente não tem como determinar que algo assim vai acontecer e elas acontecem. E o peso que a Apple tem no mercado americano, na Nasdaq, ela puxa todo o mercado para baixo. Então a gente não pode desconsiderar uma decisão do governo chinês, né? Do mesmo jeito que a gente não pode desconsiderar uma decisão do governo americano, mas nesse caso é o chinês, com relação ao iPhone, que é o produto número 1 da maior empresa do mundo. Quer dizer, o mundo realmente está rachado no meio. Então, quando a gente tem condições de volatilidade adicional em função de questões geopolíticas, a gente tem um aumento de preço de petróleo, a gente vê inflação não baixando exatamente no nível da meta de 2% dos Estados Unidos. Quando a gente observa os núcleos inflacionários dos Estados Unidos, né, os núcleos eles não contam com os itens mais voláteis de preço, alimentação, derivados de petróleo, né, etc., a gente vê que ainda esse núcleo está muito resiliente na casa dos 4 e pouco por cento, 4,5%. Quer dizer, e para trazer esse núcleo para baixo e para trazer a inflação geral para baixo, para chegar em linha com 2, me parece que a gente tem uma condição monetária que leva a crer que a gente vai levar mais tempo, mas a gente vai chegar lá sem mais um aumento de taxa básica de juros. E não está descartado, em função do que vai acontecer na economia, e sem bola de cristal é impossível prever, mas é o seguinte, pode ser que existam desdobramentos em função do petróleo. O petróleo é fundamental na economia americana, é um país gigantesco que é interligado por rodovias gigantes e a população tem a quantidade de carro igual a população tem telefones celulares. Do mesmo jeito que a gente tem, então é um país que depende do automóvel. E, obviamente, famílias de classe média, né, o pessoal que realmente utiliza de maneira diária os automóveis, que necessitam, vivem além dos confins das cidades, que precisam fazer esse trânsito diário via automóvel, vão pagar um preço mais alto. Dependendo como isso impactar a inflação, a gente não pode descartar um aumento adicional de 0,25. Então, toda vez que existe essa perspectiva de ou manutenção de uma taxa muito elevada nos Estados Unidos, ou a perspectiva de um potencial aumento em função da resiliência da inflação, bolsa perde, renda fixa global leva a melhor. O Brasil mesmo. Os futuros de juros, a gente já começou a desprecificar aquela ideia estapafúrdia que a gente chegaria no final de 2024 uma taxa básica de juros em torno dos 8,75%. Isso é fantasia total. Eu sempre disse nesse canal, nesse horário, às segundas e às quintas, há muito tempo venho dizendo que taxa inferior a 10%, se tudo continuar igual, lembre-se isso, ceteris paribus em economia é muito importante, mas tudo indica que a condição fiscal é muito ruim, né, e tende a piorar. A gente vai chegar em 2024, começo de 2024, com uma relação dívida-PIB quase 80%. 80% é aquela marca que todo mundo começa a falar, aciona o alarme e vão começar a nos preocupar. Então, sem uma contrapartida fiscal, aumento de taxa de juros nos Estados Unidos ou manutenção por muito tempo, a precificação de juros já começou a mudar nas pontas longas das curvas aqui no Brasil, porque as pessoas caíram na real. Então, com o aumento de precificação de taxa de juros, de expectativa de taxa de juros, manutenção alta, o que acontece é um esvaziamento da Bolsa e o dinheiro vai para a renda fixa. E o Brasil é exatamente isso. O Brasil é o país dos rentistas, não porque os rentistas sejam malvados, mas porque o governo é obeso e demanda uma quantidade enorme de crédito e paga por isso. Dessa maneira expulsa todo mundo do mercado de crédito, só fica quem são os AAA da vida, e isso também impede que aumente a liquidez do mercado acionário brasileiro. Senhor, vou trazer também para a conversa aqui o Vandick Silveira, nosso comentarista, e aí eu queria um bate-bola aqui com vocês, queria entender a visão de vocês dois a respeito de uma situação que muita gente tem criticado, pelo menos o Congresso Nacional,
nesse sentido, dessa limitação, porque não estaria deixando o mercado se movimentar de uma maneira mais liberal, né? Justamente o Estado já tem muitas críticas, né, sobre algum tipo de intervencionismo, de tentar regular muita coisa e entrando mais nesse sentido também do limite, do juro, do cartão, que seria algo que poderia ser regulado entre as próprias instituições e, claro, levando em conta até mesmo o score de crédito, levando em conta a taxa de recuperação, como você muito bem falou, a taxa de recuperação do crédito, e, enfim, aí vai moldando o mercado. Eu queria entender a visão de vocês sobre essas críticas, né? E se realmente, né, os bancos eles teriam essa capacidade de ser autorregulados, né? Eles mesmos imporem a regulação, sendo que existe a crítica de que os bancos eles têm, né, essa versão mais focada efetivamente numa melhora de seus números e efetivamente buscando sempre um lucro cada vez mais elevado, e aí talvez não cumprisse até mesmo uma situação mais, um papel de repente mais social na concessão do crédito. Eu queria começar com o Vandic, por gentileza, e depois ouvir o Écio sobre esses pontos, né, que têm sido colocados como críticas nessa mudança de perspectiva por parte do Congresso. Bom, bom dia, Écio, como é que você está? Mais uma vez a gente se cruza aqui, faz tempo que a gente não se fala. É um prazer falar com você mais uma vez. Felipe, é uma excrescência essa lei, né? Uma lei que ela vai reduzir a oferta de crédito. A oferta de crédito do Brasil já é algo muito pequeno. A oferta total de crédito, em cartão de crédito, né, no Brasil é cerca de 160, 170 bilhões de reais, é 1,6% do PIB. É algo irrisório, tá certo? Então a gente é um país que não tem cartão de crédito. Quando o governo tabela a taxa de juro, né, ele restringe ainda mais a potencial oferta de crédito. Por que que acontece isso? Primeiro ponto é que o banco, como é que ele vai executar essa pessoa? Normalmente a pessoa que deve no cartão de crédito deve para uma série de outros grupos que têm interesse nele. Como o Écio mesmo apontou, essa pessoa tem uma dificuldade, o banqueiro, o operador do cartão de crédito tem dificuldade de conseguir algum tipo de recuperação. A recuperação é muito baixa. Desses 160 bilhões de reais que a gente tem de oferta de crédito através de cartão de crédito, cerca de 32% é um terço, nós estamos falando de inadimplência, quer dizer, uma inadimplência enorme, né? A taxa de recuperação é baixíssima, né? O cara tem que negociar, o cara deve 100 mil reais e vai recuperar 5, 4 mil reais esse negócio. São descontos gigantescos que são forçados a dar para o cara ver alguma coisa, né? E quando consegue ver, né? A taxa de inadimplência geral do brasileiro é muito elevada, cerca de 86% da população brasileira está endividada até a tampa, né? Quer dizer, mesmo que a Selic caia amanhã de uma maneira abrupta, né? A gente não vai ter uma tomada de crédito, uma volta às compras, porque essas pessoas já não têm mais como comprar, porque elas já conseguiram maximizar todos os cartões de crédito, etc. Quer dizer, a gente tem outros problemas mais sérios, né? É 450% a taxa de juro do rotativo. Sim, é 450%, porque o governo é o maior tomador de crédito privado que tem no Brasil. Ele toma mais de 70% da total oferta de crédito privada. Isso, em economia, cria um movimento chamado crowding out. Ele empurra para fora do mercado, né? Existe uma pirâmide hierárquica no mundo do crédito. O crédito soberano, aquele do país, tende a ser a melhor taxa de risco, né? O índice de risco do soberano é sempre melhor do que a estrutura a hierarquia econômica do país, porque o país, para quebrar, é muito difícil. Então, a gente prefere emprestar dinheiro para quem paga e quem paga com certeza. O governo brasileiro tem uma dívida de mais de 6 trilhões de reais. A gente tem uma dívida, quando a gente olha a relação dívida-PIB, nós vamos chegar no começo desse ano, né? Nós estamos falando de dívida líquida, né? Nós estamos falando de algo em torno de 80%. Quer dizer,
dentro dessa hierarquia de crédito, as pessoas são empurradas para fora e para poder ter acesso, as pessoas vão ter que pagar. Isso serve tanto para a pessoa física do cartão de crédito, como a pessoa jurídica que quer ter uma empresa funcionando. Com a taxa de juro básica 13,25, né, nessa hierarquia de crédito, de fato, para que a gente assuma o risco do senhor, a senhora na rua, a pessoa média, né, que está na Main Street, está no meio da rua fazendo compra, essa taxa de juros tem que ser muito elevada, porque a probabilidade de default é grande e, se não me pagar, eu não tenho o que fazer com isso. Quer dizer, não é só o banco malvado. Então, tabelar taxa de juro é uma daquelas excrescências que a gente vê herdada do plano Bresser, que é outra excrescência na história econômica brasileira, do plano verão, do plano cruzado novo, todas essas coisas. A gente tabelava carne, o preço da carne. O que aconteceu? Desapareceu a carne. Quer dizer, qualquer movimento populista que visa criar o bem, como eu disse no meu post semana passada, quando isso veio à tona, né, a gente diz em economia que o caminho para o inferno é pavimentado por boas intenções. Esse é um exemplo claro. Então, quem vai ser impactado mais negativamente são as classes mais desfavorecidas, que também têm menor acesso a crédito. Então, como é que a gente resolve isso? A gente resolve através de maior competitividade no mercado, né? No Brasil, a gente tem 5 bancos que operam praticamente 70% do crédito privado, talvez até um pouco mais, 74% do crédito privado no Brasil. Isso a gente consegue promover maior concorrência bancária, em crédito principalmente, através de fintechs que estão entrando, mas essas fintechs são muito pequenas ainda, né? A gente não tem uma dominância, um equilíbrio. Por exemplo, nos Estados Unidos tem mais de 5 mil bancos. Isso existe uma concorrência real. No Brasil não tem concorrência. A gente tem um oligopólio de 5 players e acabou. E isso acontece com que a gente faça a determinação da taxa de crédito que a gente quiser, né? A taxa de juros que a gente quiser, onde tem um oligopólio. Então eu vejo dificuldade muito grande por parte do governo para fazer isso. O que vai acontecer é o seguinte: o banco vai parar de oferecer crédito, vai comprar título público. Pronto, resolvido o problema. O mercado financeiro caindo 0,56% ainda, né, nessa perspectiva de queda do Ibovespa e também, né, justamente toda essa movimentação no cenário corporativo. Quero trazer o Vandick Silveira de volta aqui para a nossa tela, a Isabela Takaki também aqui na nossa bancada, para continuar esse nosso bate-papo. Vandick, eu queria expandir um pouco aquela conversa anterior que a gente estava tendo a respeito do juro terminal que não vai chegar em um dígito, né? Pelo menos na sua percepção, você deixou isso muito claro aqui, não só na sua, mas de vários outros economistas. A minha dúvida é a seguinte: o Focus está atrasado, que já precifica 9%, ou ainda precifica 9%. Por que o Focus ainda está atrasado? Por que os economistas ainda estão relutantes em fazer uma revisão nessa perspectiva para o ano que vem, já que esses dados não são recentes, ou essa perspectiva não aconteceu semana passada? O que está impedindo a mudança da fotografia dos economistas que respondem à pesquisa do Banco Central, Vandick? Bom, Felipe, o Focus sempre foi atrasado, ele nunca acertou nada. Então, o Focus é, na realidade, né, uma lista de desejos de Natal enviados para o Papai Noel. É o que acontece lá. Aquilo que é óbvio, eles reiteram a obviedade, e aquilo que não é óbvio, a gente fala, putz, vamos esperar aquilo que é o melhor para mim. É o que se diz em inglês de hope over reason, né? Esperança acima da razão. Obviamente não existe condição para a taxa Selic terminar 2024 ceteris paribus, tudo mais constante como está hoje, e que existe uma perspectiva que continue sendo assim, principalmente do lado fiscal, para chegar a menos de 10%. É inviável. O Brasil, com taxa de juros no exterior, que vai ser high for longer, né? Vai ser alta por mais tempo, com a possibilidade de até mais um aumento de 0,25 dos Estados Unidos, o diferencial de juros, se houver uma taxa
Selic abaixo de 2%, algo que ofereça para o mercado menos de algo em torno de 5,5%, 6% de taxa de juro real, o dinheiro debanda do Brasil e vai buscar retornos numa moeda mais forte, num país mais sério. Quer dizer, isso é uma obviedade econômica, né? Você tem um negócio que é muito ruim, mas paga muito, né? Não vai quebrar, mas é muito ruim, então tem que pagar muito, você vai parar o dinheiro aqui. Tem um negócio que é muito bom e passou a pagar mais relativamente, meu dinheiro está mais seguro, mesmo que eu ganhe marginalmente menos lá. Então é isso que acontece na cabeça do investidor. Então, a meu ver, enquanto a gente não equacionar a questão fiscal, que é o maior risco, sem dúvida, do Brasil, né, a questão fiscal está impactando de maneira muito deletéria a dinâmica da dívida, que vai começar daqui 4 meses, meus caros. Nós estamos em 2024, é verdade, o ano passou, acabou praticamente. Então, em 4 meses, nós vamos ter 2024 pintando por aí. E o que acontece? A gente vai entrar em 2004 já com uma relação dívida-PIB, né? Dívida-PIB de 80%. Ah, não tem importância. Claro que tem importância. O Brasil tem a maior relação de dívida-PIB entre países do seu tamanho, países emergentes. Não adianta comparar o Brasil com o Japão, comparar com os Estados Unidos, com a França. Não. País que emite moeda não conversível, como é o real, e que precisa fazer trocas mundiais com outra. Não pode ter uma relação dessa. Ainda mais porque o dinheiro que é tomado pelo governo para realizar essa dívida, ao invés de ser encaminhado para investimentos produtivos, investimento pressupõe que existe uma expectativa que aquilo que é gerado dele é maior do que o custo que a gente tomou e a gente deveria tomar essa decisão porque é um investimento. Existe um retorno em cima disso. No Brasil, a maior parte do dinheiro que é tomado emprestado é para cobrir o furo orçamentário que o Brasil não é capaz de fazer através de um orçamento que seja crível, com um teto, né, um teto de gastos que não tem mais. Agora, com o novo arcabouço fiscal que é natimorto, né, a gente já empurrou para 2025, vai empurrar para 2026. Quer dizer, sem que a gente tenha essa equação fechada, a gente não consegue fazer investimento. Então, o dinheiro que é tomado é utilizado para pagar folha, para pagar uma série de benesses que o governo oferece para a população e não tem dinheiro para pagar. Né? O Brasil é um país de bem-estar social, se transformou num país como a Noruega, como a Dinamarca, um país nórdico, sem ter ficado rico. Então, a gente vai quebrar porque a gente não é capaz de delimitar o que o governo, o que o Estado vai oferecer para o cidadão e deveria oferecer muito pouco, né? E deixar a iniciativa privada fazer a mágica do capitalismo. Né? A gente vê que funciona. Todo lugar no mundo que funcionou aconteceu isso. Não é por ideologia, é por dados consequentes de anos de economia, de mercado, economias que são dirigidas. Todo lugar que é dirigido não deu certo. Ah, a China, veja só a China, esgarçou o modelo da China porque dirigiu tanto, o capital foi investido em atividades não produtivas, como no mercado de real estate, que agora não tem mais dinheiro, acabou a brincadeira. Então, meus caros, toda vez que a gente impede o livre movimentar, né, dos agentes econômicos, da provocação dos espíritos animais, como dizia Keynes, a gente cria a impossibilidade da eficiência. E sem eficiência no gasto público, a gente tem o Brasil. A gente tem a Argentina, que é muito pior. A gente tem a Venezuela, que é terrível. A gente tem a Turquia, que é um inferno. Quer dizer, o Brasil está no caminho, através de benesses e do bem-estar social, naquilo que eu me referi anteriormente. O caminho para o inferno é pavimentado por boas intenções. Não fazem porque são maus, fazem porque são ignorantes. Essa é a realidade. Então a gente tem uma situação no Brasil, e isso é de direita e esquerda. O Brasil não tem uma direita liberal, o Brasil tem uma direita conservadora, né? A direita no Brasil, ela é conservadora, porque a direita também está votando, o Congresso é dominado pela direita, está votando por tabelamento de taxa de juros. Quer dizer, esse tipo de coisa impacta de maneira muito ruim, né, toda a questão fiscal. A gente não pode tirar o olho da questão fiscal
quando a gente fala de taxa de juro. A relação não é a taxa de juro vem e impede o Brasil de crescer. O que cria o ovo nessa relação, né, que veio primeiro que a galinha, pelo menos a meu ver, é que o ovo se trata da situação fiscal que é muito gastadora, muito expansionista e que para continuar fazendo isso, ela precisa tomar dinheiro emprestado. E para tomar dinheiro emprestado, já estando tão endividada, a única maneira é tomar a juros maiores. E é por isso que a taxa de juro básica no Brasil continua em 13,25, como a taxa de juro do mundo, né, do mundo pelo menos mais ou menos civilizados, né, porque tem outros lugares que estão passando 100%. Mas assim, no mundo que conta, o Brasil é o lugar onde tem a maior taxa de juro. Por quê? Porque o governo não consegue parar para fazer um ajuste fiscal. É aquilo que eu disse 1 milhão de vezes aqui, a gente está preocupado, né, com reforma tributária e, meus caros, entendam uma coisa, reforma tributária não se equaciona a redução de carga tributária, muito pelo contrário. Hoje, se a gente fosse sério de verdade, o governo não tivesse uma agenda de reeleição, se as pessoas forem totalmente objetivas, a gente teria que aumentar a carga tributária, porque a gente tem um furo orçamentário, né? O déficit primário desse ano deve estourar em 160, 170, possivelmente 200 bilhões de reais, que eu já disse desde o começo do ano que imaginava que era essa conta. Então nós estamos falando de um déficit primário de 2% do PIB, né? Então, caríssimos. Reforma tributária, ela seria na sequência de uma reforma administrativa. Você, na sua casa, não faz uma reforma tributária antes de saber o que você vai cortar de custo em casa. A reforma tributária, antes da reforma administrativa fiscal, é começar a construção de uma casa pela chaminé. E depois a gente pensa que vai fazer com a fundação da casa. Então, como tudo no Brasil é assim, aquilo que é legal jogar para a galera, né, a gente está fazendo isso. Quando a gente tem uma responsabilidade para equacionar essa questão dos juros, porque com taxa de juros de 13,25 e a gente chegando no final de 2024, que tem ainda 1 ano e 4 meses, com a taxa não inferior a 10, claro que a economia não vai crescer. Não tem como crescer. Quem é que vai ter um retorno, que vai tomar dinheiro emprestado acima da taxa Selic, porque não tem Selic para empresário, né? Selic é para governo. A gente toma uma taxa dessa e espera ter um retorno no capital que seja superior a 15%, 20%, 30%, 40%. Não existe isso. Então, tem mesmo que arrefecer a economia. A gente conseguiu debelar, pelo menos por enquanto, a inflação, e ela vive botando a cabeça para fora. Ela não acabou, tá? A gente precisa, e a taxa Selic impede exatamente que ela volte de maneira agressiva. Van Dijk. Bom, Isa, eu tenho grandes preocupações, sim, com a questão da China. A China, a gente não pode dizer que a China é uma democracia em hipótese alguma. É um país autoritário, tem um líder, um partido único, existem poucas pessoas que têm acesso ao Xi Jinping e não existe nenhum tipo de possibilidade de desafio político. Portanto, não é uma democracia. Agora, a prosperidade chinesa exige um ponto e vírgula, né? A China é um país que tem 1,4 bilhão de pessoas, só que tem 350 milhões de pessoas que vivem muito bem, obrigado. Agora tem 1 bilhão, 1 bilhão e ponto 1 que vive dentro da estrutura, né, territorial chinesa, além das zonas especiais, que vivem em condições esquálidas, né? É um país muito pobre. Então a gente tem, através dessa situação, uma grande dúvida, né, do que vai acontecer com a China nos próximos 5 a 10 anos, porque a situação atual ela é insustentável. Nós tivemos grandes liberdades econômicas, né, dentro das zonas especiais ao longo do sul do Mar da China, deu muito certo, certo? O dinheiro foi canalizado principalmente para projetos em real estate, construção civil, estruturas físicas que foram construídas na China, porém de maneira dirigista, né? Quando você constrói a primeira ponte ou a primeira ferrovia, você tem um grande ganho de produtividade. Agora, a situação hoje é que pouca coisa que está sendo construída ou foi construído tem ganhos marginais de produtividade. Por quê? Porque o governo determina onde vai ser investido o dinheiro. São entre 70 e 100 milhões de moradias na China que não tem quem vai habitá-las, né, num país de 1,4 bi de pessoas. Então,
o dinheiro foi utilizado em atividades que cresceram o PIB de curto prazo e médio prazo muito rapidamente, só que esse modelo se esgarçou. E uma das questões mais fundamentais na China é o seguinte: na ausência de concorrência política, né, que é a liberdade política, a gente começa a ter esse binômio da liberdade econômica e da liberdade política, que elas andam juntos, sendo desafiados. Você não pode ter liberdade econômica ao ponto de se tornar bilionários e crescer com grandes empresas num ambiente onde você não tem nenhum tipo de representatividade no parlamento. Não existe um parlamento na China, existe um partido. Quer dizer, ninguém na China, né, a gente tem o caso do Jack Ma, que é emblemático, mas existem vários outros. Essas decisões com as empresas de tecnologia na China, a iliquidez dos mercados de capitais da China, isso tudo demonstra que essa liberdade econômica é liberdade econômica de acordo com o dirigismo do governo, mas não é liberdade econômica para que você possa investir em atividades que são as mais eficientes quando você tem um mercado que coordena isso. Então é por isso que a China está numa situação muito complicada. Essa situação pode esgarçar, e eu acredito que chegou o esgarçamento total do modelo econômico chinês. Vai ter que haver um repensar desse modelo. A gente continua fazendo o jeito que está, a gente vai ter dificuldade de atrair capital. Quem é que vai colocar dinheiro na China para determinadas áreas que são as áreas que são selecionadas pelo governo chinês para que haja investimento? Quer dizer, é muito complicado esse modelo. O modelo deu muito certo por um bom tempo, isso é inegável. A China fez um trabalho exímio de tirar milhões de pessoas da pobreza, mas o modelo, como todo modelo, chega ao fim. E a China precisa, né, entender que sem liberdade política, sem um processo de distensão à la perestroika e glasnost, né, a gente não vai ter uma China próspera para essa quantidade de pessoas, e uma vez que o mundo continua sendo o epicentro do mundo, principalmente do mundo econômico hoje, do mundo financeiro, não é a China. A China depende profundamente, aliás, totalmente do consumo externo. A China, na identidade macroeconômica, onde nós temos o C de consumo, não tem. O chinês não consome. E a China tem um problema que a gente chama de economia de balance sheet recession, que é possível que aconteça esse ano ou na sequência. O que significa? Tanto empresas, principalmente do setor de construção civil, em especial o setor de real estate, o setor imobiliário, tá? Elas estão endividadas até a tampa, a gente tem problemas sérios. Então essa questão cria um problema de as pessoas desinflarem o seu balanço através da redução de gastos e consumo.